Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada por quem já está aqui. Eu vou chamar a Thalita Tartari, ela é consultora de imagem e estilo e ela vai participar dessa live super especial com a gente. Eu vou chamar ela. Oi, Thalita, Olá, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. Bacana. Então, já dei uma boa noite aqui para o pessoal que já está aqui presente, já agradecendo, né, a presença deles, para a gente iniciar a nossa live. Então, eu sou a Vani, vocês já me conhecem, sou personal organizer, adoro falar sobre esse tema de desapego. E eu convidei a Thalita, que é consultora de imagem e estilo, vou deixar ela se apresentar um pouquinho, né, Thalita? Isso mesmo. Eu sou consultora de imagem e estilo. Eu sou mineira, né? Para começar, acho que não sou de Foz do Iguaçu. Hoje eu moro em Foz do Iguaçu, mas eu sou mineira, né? Eu sou consultora de imagem há 9 anos, então já tem um tempinho aí, né? Que a gente lida com essa história do desapego, né, Vani? É, já mexe com o desapego, bastante tempo, né, Thalita? Já vimos muitas histórias, né? Mas eu sou casada com o João, tenho 3 bebês, um ainda tá no forninho, né? Tá no forninho ainda, né? Tá no forninho ainda. E, Legal. bom, né, já trabalho com consultoria de imagem há muito tempo e esse tema, assim, é muito importante, né, em qualquer etapa ali da consultoria, porque eu acho que nessa etapa a gente se reconhece também, né, reconhece muitas coisas da nossa Sim. vida e no momento em que a gente está. Então, eu adoro, eu sou assim, a louca do desapego, da organização do guarda-roupa. Adoro. Legal. Bem, então é bem isso o nosso tema foco aqui, né? É desapego. Quais os motivos que nós precisamos fazer dos desapegos, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias, né, Thalita? Então, hoje, o desapego também, ou a seleção de peças, ele é o primeiro passo para o personal organizer, quando ele vai organizar um closet para o cliente. Então, é a primeira ação que a gente faz, né? A gente já pergunta até para o cliente: olha, você já fez, né, uma sessão de desapego? Pretende fazer uma sessão de desapego? Porque ela é a parte mais importante, né, Thalita? De toda a parte da organização, ela parte realmente do desapego. Porque também não tem muita lógica a gente organizar alguma coisa que não vai ficar no guarda-roupa, né? Que não se mantém, que a pessoa, independente da organização, ela não vai estar utilizando. Então, muitas vezes, isso realmente não vale a pena para o cliente, né? Então, esse primeiro processo da organização é realmente o desapego, onde a gente vai fazer essa seleção de peças, né? Então, a gente vai conversar com o cliente, explicar para ele que, olha, peças que ele não está utilizando há um bom tempo, peças de números menores, né? Que tem aquela coisa, às vezes a gente emagrece um pouco, engorda um pouquinho, mas a gente sempre tem aquela expectativa que vai entrar naquela peça, né? Acho que você deve ouvir bastante isso, né, Thalita? Já ouvi. Essa história é antiga. Vou ser bem sincera, acaba que todo mundo tem aquela expectativa, né, de voltar para o peso anterior. Ai, quando eu Sim, tiver o meu corpo. Mas eu sempre falo que, principalmente se tratando de roupa, né, o nosso guarda-roupa, para ele ser versátil e para ser eficiente, e prático no nosso dia a dia, ele tem que vestir o nosso corpo hoje, né? E às vezes a gente fica lá acumulando muitas coisas e realmente o que a gente usa são poucas peças, né? São poucas sim. coisas e aí a gente fica com aquela ilusão de que eu ainda tenho, mas na verdade não tem, porque a peça ela é inutilizada. Então aquilo fica lá na nossa cabeça, ocupando Aham. espaço no guarda-roupa e espaço na nossa cabeça, né? Que é aquele Sim, sim, martírio, bem isso. aquele É, martírio, essa sim, causa ele acha. psicológica, né? Aquela causa. Aham, bem isso mesmo.
Ô, Thalita, e fala um pouquinho pra gente também, porque muitas vezes a gente tem uma peça lá e, assim, comprei, nossa, adorei, vi na vitrine, me apaixonei por essa peça. E eu não uso ela. Por quê? Porque ela não tá muito dentro do meu estilo, né? O que que é essa história de estilo? Explica pra gente. Então, o estilo, assim, eu falo que tem gente que fala assim, não, não tem um estilo, né? Eu falo, todo mundo tem estilo. Todo mundo tem alguns elementos que se identifica mais, ou então alguns critérios de avaliação para adquirir uma peça, para usar uma peça, principalmente, né? Não só adquirir. Uhum. Então, quando a gente, em geral, por exemplo, a gente compra, às vezes a gente não usa a peça, por quê? É, ou não combina com nada do que a gente tem. Então a gente não fez um pré-planejamento de compra. Então eu não fui no meu guarda-roupa antes e olhei algumas coisas Eu que para tinha combinar já, com a né? peça, ver o que tinha, com um certo planejamento. Não fiz uma lista de essenciais, por exemplo, de peças essenciais que eu preciso. Ou então eu fui na loja, estava passando na rua e vi aquela peça maravilhosa na vitrine, né? Pronta no manequim. Ela pode ser linda, mas ela não é compatível com a minha realidade. Isso pode acontecer também, né? Com a sua realidade de vida. Então, isso pode acontecer também. Então, a peça fica inutilizada porque eu não tenho ocasião para usar, né? Ela está fora da minha realidade. Então, eu falo assim que um passo também bem importante, tanto na compra, tanto na hora do desapego, é observar a sua realidade. Né, para que isso não cause um certo sofrimento, porque às vezes a gente realmente idealiza um estilo, ou então, eu quero me vestir de tal jeito, mas aquele tal jeito da blogueira, por exemplo, não cabe na minha Aham. realidade. Né? E como ele não cabe na minha realidade, a peça fica lá perdida. Então, a gente entender um pouquinho do nosso estilo, do nosso gosto, já ajuda nessa prévia das compras, por exemplo. Né? Uhum. Então, Bem pode ser lembrado isso, Thalita. assim. Agora até eu remeto alguma coisa para mim. Por exemplo, eu acho lindo mulheres que trabalham no salto o dia inteiro, sabe? Acho maravilhoso mesmo. Assim, admiro quem trabalha no salto. Mas eu, além de eu ter 1,80 m, né? Quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,80 m de altura. Realmente é uma coisa que eu não consigo me adaptar, por exemplo, com salto, salto fino, assim, alto. Para mim parece que é só para eventos mesmo e não dá no dia a dia, não cabe, mas eu acho lindo, né? Então é E uma coisa imagina que de você repente comprar vários saltos. ter Eles vários vão ficar saltos, lá, né? bonito, a ilusão de que você tem, mas e aí? Não serve pra nada, né? E Eles fica ficam. parado. Então, assim, hoje eu tenho a ter um claro e um escuro pronto. Para quando eu precisar para um evento, eu tenho. Exato. Já vai naquela roupa básica, pronto, Sim, já. básica. Porque o salto, né, se você não usa no seu dia a dia, é muito mais. É muito melhor Sim, sim. você ter outras peças, outros tipos de sapato que te deem um Outras certo opções, conforto. né? Exato, do que ter muitos saltos e aí às vezes vai ter a sensação de que você olha, tem muita coisa, mas na hora de usar você não tem nada. E Que a daí gente você não fala que consegue nem combinar e não se sente à vontade, né, com aquele exato. calçado, né? Eu tenho A tudo gente isso fala que também. não é um guarda-roupa nada inteligente esse. Não, nada, de forma alguma. Deixa eu aproveitar aqui antes de passar para outro tema, pedir para o pessoal que está aí ao vivo, compartilha com os amigos, porque essa live é muito importante. A gente vai falar muita coisa ainda bacana aqui, né, Thalita, que a É gente isso combinou de aí. passar para vocês. Então, clica no aviãozinho, manda para os amigos, convida o pessoal, porque tem muito conteúdo ainda, né, Thalita, para a gente Com passar aqui, certeza. né? Com certeza. Tava até Thalita. empolgada, né? Conversa sobre o Sim, assunto. não, para vocês terem ideia, só para a gente montar esse script aqui, nós ficamos mais de 30 minutos, né, Thalita? Exato. Então, o papo é muito bom mesmo. Thalita, e tocando em outro assunto também, né? Porque, assim, para as pessoas se desapegarem, tem a parte sentimental também. Muitas vezes a gente ganha uma peça, por exemplo, de uma amiga querida, da mãe, do pai, e a gente não se reconhece. Muitas vezes tem clientes que até ganham, não serve, não tem coragem de falar para a pessoa que não serve, né? Então, assim, às vezes é pequeno, às vezes é grande demais, não tem realmente a ver com estilo. Então, acho que cada vez mais nós temos que tentar nos encaixar no nosso dia a dia mesmo, independente disso, né? Não se prender a, por exemplo, a ganhar um presente ou porque foi disso ou foi daquilo, a gente não se desapegar quanto a isso, né? Esse valor Exato. afetivo que a gente coloca nas coisas, né? E assim, tem até, a gente estava pensando, né, que é bom dar essa dica para quem vai presentear. Quem for presentear alguém, já deixe claro que a pessoa pode trocar se ela não quiser. Porque imagina, se a pessoa compra, né, vamos supor que eu te dei um presente, eu gastei dinheiro.
e você vai ficar com a peça lá por questão, né? Às vezes acha que é por educação ou qualquer coisa assim, mas aquilo vai ser, não vai funcionar na sua vida. Então, não é interessante. Então, é elegante também da minha parte que vou dar um presente de falar, olha, eu comprei na loja tal, se você quiser trocar tamanho, modelo, se você não gostar, fique à vontade. Isso deixa a pessoa um pouco mais confortável, né, para Sim, fazer essa essa vontade, troca. né? Mas ainda Aham, assim, verdade. tem pessoas que acham que não, que é feio, é como uma desfeita, né? Não trocar o presente. Mas Sim, isso vai ser muito mais útil. Acaba que essa questão do valor afetivo, a pessoa realmente se apega àquilo, mas é muito melhor que, às vezes, não só, eu ganhei há muito tempo atrás de uma mãe, da uhum, minha mãe, eu ganhei há muito tempo atrás de alguém e aquela peça não foi usada, é melhor que ela seja doada ou seja aproveitada por outra pessoa, né? Que a gente tem a questão da ajuda também, a gente pode transferir esse valor afetivo para alguém, uma amiga, por exemplo, né? Eu falo assim, olha, eu tenho essa peça, não usei, então se eu tenho valor, se eu tenho um sentimento em relação àquela peça, se eu der para uma amiga ou fazer uma troca com uma amiga, por exemplo, pode ser uma opção de transferir esse valor. Olha, para outra pessoa vai ser mais interessante do que para mim. Então, isso pode ser uma estratégia, né, da pessoa poder fazer essa troca. Né? Então, assim, uhum, mas esse valor afetivo realmente é uma coisa que pesa bastante. Né? As pessoas ficam sim. apegadas com aquele momento em que ela ganhou, aquele E momento. assim, e é mais importante nós pensarmos realmente na pessoa, né? No gesto de ela ter te presenteado com aquela peça, ou com que seja um utensílio, outra coisa. Então a gente pensar no gesto dela de ter te presenteado, porque você é uma pessoa especial para ela, mas não se apegar ao objeto, né? À coisa realmente, né? Que não é isso que foi a intenção da pessoa, justamente para agradar. O presente é para a gente agradar, né? Não significa que você tenha que ficar com ele para sempre, independente de você gostar ou não, de servir ou não, né? Então, essa Exatamente. parte é bem importante a gente trabalhar, né? Exatamente. Thalita, vamos falar um pouquinho das estratégias para as pessoas estarem se desapegando. Eu sei que você também tem as suas estratégias aí que você passa para os clientes, né? E eu tenho algumas minhas. Então, eu vou falar um pouquinho das estratégias, assim, que eu acho bem importantes, bem válidas. Pessoal, se quiser anotar aí, eu acho que é super válido, tá? Por exemplo, quando você vai fazer a sua seleção de peças, se você tiver, independente da estação que você estiver, no verão, no inverno, quando você for fazer essa seleção, por exemplo, peças de verão, o que eu sugiro? 90 dias, se você não usou a peça, você já pode doar. Porque hoje, aqui, né, no sul, que nós até temos um inverno, né, rigoroso, mas é um período muito pequeno, né? E o nosso verão aqui, não sei se lá em Minas também era assim. Era assim também, Thalita, em Minas? 42 Não, graus? Não, era mais não, ameno, né? não. Bem mais ou menos. E a diferença não é tão grande assim como aqui. A gente não É, precisa de um então, guarda-roupa de inverno e de verão, não. que dá para mudar, né? Tirar Lá tudo de um lugar. é meia estação quase que o tempo inteiro, né? Tem um pouquinho de inverno, um pouquinho de verão um pouco mais intenso, mas o resto é bem Não é ameno. tanto, né? É verdade. Mas aqui não, aqui você pega -2 e você pega 42 no verão, né? Então, o que eu sugiro para os clientes? Uma peça, por exemplo, regatinha, uma saia, um vestido, que você ficou 90 dias sem usar. Você tem aqui, nós temos pelo menos dezembro e janeiro são épocas muito quentes, que realmente bate os 40 graus. Se você não usou por 90 dias essa peça, você não vai usar, né? É, Então já falo para a pessoa. É tudo uma reflexão, né? Mas ó, para e pensa. Se você não usou por 90 dias uma regatinha de alcinha num lugar que faz 42 graus, você não vai mais utilizar essa peça. Você com certeza pode se desapegar dela, porque alguma coisa ela tem, né? Ou ela não está no teu estilo, não está na tua cartela de cor, você não gosta dela, então pode desapegar, não tem jeito. uma boa estratégia também nesse momento de identificar, por exemplo, identificou que em 90 dias você não usou aquela peça, se propõe a usar ela em uma semana. Se não funcionar, não se já usou e não casou muito bem, aí já pode realmente doar. Doar, né? Tentar fazer um look ainda, né? Tentar, a Exato. última Tentar tentativa, uma né, de usar essa peça, tentativa. né? Exato. Legal. E as peças de inverno, o que eu falo para os clientes? Passou 2 invernos sem usar aquela peça, provavelmente você não vai usar também.
Porque o que acontece? Nós, muitas vezes, temos muitas peças similares. Por exemplo, eu tenho 3 casacos pretos, né? E eu tenho pouquíssimo período, não vou para um lugar que tenha neve, eu não preciso, tipo, 20 casacos no meu guarda-roupa, né? Então, é tudo de a pessoa fazer uma análise. Então, passou 2 invernos que você não usou nenhuma vez que seja aquele casaco, ou aquela blusa de lã, né? Que às vezes as pessoas também não têm tanta coisa de lã, né? Num lugar que não é tão frio. Mas assim, uma peça de lã, uma cachemir, casaco, que você não usou por 2 invernos, pode doar também. Porque 2 invernos, a gente para e pensa, é como se fosse um ano, né, Thalita? Porque você vai ter uma vez, né, no período ali, tira mais ou menos um ano. Então, se você não usar essa peça, você não vai usar depois, com certeza. E muitas vezes a gente tem mais de uma peça, por exemplo, da mesma cor, né, mesmo estilo, é um sobretudo. 2 sobretudos pretos, 2 vermelhos, sei lá, verde, né? E você não vai poder usar tudo isso, você não acaba não usando tudo isso, né? Então, a Sempre vai ter um pessoa, eu já oriento a preferido, né? pessoa. Um que você Sim, prefere mais a modelagem, um que você prefere mais o caimento, ou a proteção, né? O tipo de proteção que ele oferece. Em geral, não quando a aquece gente tem mais, dois muito parecidos, um fica fica de de... lado, né? A pessoa não usa. Não, Bem isso mesmo. Então, eu sugiro para os clientes assim: passou 2 invernos e você não usou, já reconsidera. Mesmo porque peça de inverno, né? Tanta gente precisa, né, Thalita? Aquela questão da doação, a gente pensar, né? Muitas vezes, nossa, eu todo inverno que eu vejo que vai dar -2, tá muito frio assim, eu já começo a pensar, meu Deus, e quem não tem um casaco desse para usar, né? Então, já doa também, não fica retendo esse tipo de peça, porque com certeza para alguém vai fazer falta, né? não dá. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, né? E tem uma outra dica também que eu dou para os clientes, para os amigos já sabem também, que toda vez que você comprar uma peça, você vai chegar em casa e você vai tirar uma peça similar. Ou seja, entra uma, sai outra do seu guarda-roupa, do seu closet, o que, né? Por exemplo, fui lá, comprei uma blusinha, amei essa blusinha. Eu já tenho como prática isso porque eu faço isso mesmo. Quem me conhece sabe que eu faço. Eu tô lá Já na pensa loja nisso na hora comprando. de comprar. Eu já tô na loja, Thalita, comprando e pensando qual que eu vou tirar do guarda-roupa. Qual a peça que eu vou É tirar. um ótimo exercício mesmo. Não, é ótimo, porque assim, vou comprar uma blusinha de alcinha, tá, mas quantas blusinhas de alcinha eu tenho em casa, quantas dessa cor, e já deixei de comprar, peças que eu olhei e falei, nossa, o tecido era gostoso, alguma coisa assim, eu fiquei, nossa, não dá, mas se eu comprar eu tenho que tirar outra, então, Aí a você gente, gosta tanto das outras. virou uma chavinha na minha cabeça e eu acho que funciona super bem, porque daí não tenho aquele excesso. Quando eu vou fazer as minhas limpezas de troca de estação, é super prático. Essa não usei, pronto, tiro já, né? Não perco muito tempo olhando muitas peças para poder fazer o desapego. Então, eu acho que essa dica, ela é. Esse é um ótimo Eu sei que você já pratica. quando a gente fala assim de consumo consciente, essa aí é ótima, porque você compra e retira uma do seu guarda-roupa, então você não ocupa tanto espaço, né? E você consegue Uhum. visualizar tudo. Mas também tem a questão de quando você faz isso, você renova o seu guarda-roupa muito mais rápido. Então você vai ter sempre a sensação de que o seu guarda-roupa está renovado com mais facilidade do que se você mantiver todas as peças e ir só incluindo. Isso Então, aí, colocando mais peças, né? quando você faz essa Não troca, o desapegando. guarda-roupa ele multiplica, ele tem a sensação, né, de que, na verdade, a sensação não, é uma realidade de que ele é renovado com mais rapidez. Então, a sua imagem ela fica mais atualizada com frequência, Sim, sim, né? Então, é com ótimo. certeza. E tem a questão do desgaste das peças também, né, Thalita? Você também vai colocando várias peças, uma, né, com a outra ali, você não utiliza. Isso também é péssimo, né? Também não ajuda muito, né? É. E uma última dica que eu dou também, porque a gente tem a questão das peças afetivas, as peças que a gente tem apego porque paguei caro, né? Aquela questão de, nossa, eu paguei tanto nessa peça, como que eu vou dar essa peça para alguém? Então, muitas vezes a gente pensa nisso, né? O quanto eu paguei, aonde eu comprei. Então, assim, essa memória afetiva todo mundo tem, na verdade, né? Não adianta dizer que a gente não tem ou que a gente é totalmente desprendido, a gente tem.
Mas, quando você vai desapegar de uma peça, e a gente tem que desapegar, inclusive, dessas afetivas, né? Que a gente ganhou de uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente pagou muito caro, que a gente comprou num país que a gente viajou, ela é de uma marca que você gosta. A principal ação é assim, você pega essa peça, agradece pelo período que você teve com ela, o quanto que você usou ela, lembre dos momentos que você já usou essa peça e realmente desapega. Fala, olha, obrigado por todo esse tempo que nós estivemos juntas, né? Agora eu vou passar para alguém, se alguém tiver interesse, se ela tiver num estado bom ainda, né, para a gente estar doando para alguém, né? E desapegar mesmo da peça, é a melhor forma, né? Mesmo porque a gente não tem que se apegar a coisas, né? A gente tem que se apegar Exato, exato. a Eu sentimentos, falo né? que é até um serviço, é um exercício de humildade, né? Quando a gente se desapega de algo. E, além disso, né, tem aquela questão de conseguir perceber o curso das coisas, né? O curso da vida. Aquela peça, ela foi introduzida na sua vida num certo momento, ela te serviu muito, mas ela eu falo que ela já cumpriu a sua missão, né? Então Já hoje cumpriu a talvez você missão, não né? use tanto, né? Porque a sua realidade de vida mudou, às vezes o seu perfil mudou, às vezes você mudou internamente, né? Os lugares que você frequenta mudaram, e isso é um sinal ótimo de amadurecimento. Isso é ótimo, né? E às vezes a gente fica pegado no antigo ali, mas que já não funciona tanto mais, ou já te deixa com uma imagem desatualizada, mais antiquada. Então, é observar realmente essa realidade, né? Não, como eu estou hoje? Essa peça já me serviu e ótimo, ela já se pagou, né? O tanto que eu Já usei, tá ela já se paga. pagou, já paga. Já. Então, Já usei agora é o de tudo momento. quanto é jeito. Exato. Então agora é o momento dela, né, passar para outra pessoa, ser transferida ali, e ela vai fazer muito bem aquela outra pessoa, como ela fez parte da sua vida. Então, às vezes, essa observação da realidade já ajuda nesse processo aí de Esse desapego, de processo fato. também, desapego, né? É Exato. verdade, é bem isso mesmo. Porque a gente se apega às coisas, né? E tem que lembrar que a gente pode fazer esse tipo de ação, né? Que é muito Sim, importante, que com muitas vezes certeza. faz falta no mundo, né? Hoje a gente precisa Uhum. tanto, né? De pessoas aí que ajudem, né? E Thalita, falando um pouquinho daí também dessas estratégias. Depois que a gente conseguiu, ok, conseguimos desapegar de algumas peças, né? Como é que nós podemos fazer para se desfazer dessas peças, né? Finalizei meu desapego, Então, tenho as peças lá, o que eu posso fazer? e assim, antes do que eu posso fazer, uma estratégia boa também é separar, por exemplo, né, observando essa realidade da nossa vida hoje, o corpo que eu tenho hoje, né, as situações o que eu preciso para estar nas situações da minha vida hoje, né, a gente pode também separar em três categorias quando a gente for olhar o nosso guarda-roupa. E eu gosto muito de fazer isso com os meus clientes. É você separar por pilhas de roupas. O que eu não gosto e o que eu não uso, deixa uma pilhazinha de roupa. O que eu gosto, mas eu não uso, e aí eu vou avaliar o porquê que eu não uso, sendo que eu gosto dessa peça. Eu não tenho que combinar? Ela não faz parte muito bem da minha vida, da minha rotina, não me serve. E aí a gente vai fazer essas análises. E uma outra que em geral, é a que eu gosto e uso. A que eu gosto e uso, ela tá garantida, né? A que eu gosto e uso, ela serve bem na minha vida. A que eu não gosto e eu não uso, em geral, eu já falo que ela pode ser descartada. A gente faz uma última avaliação, mas ela pode ser descartada, assim, né? Pode ser doada. Porque aí eu Uhum, já posso desapegar dessas peças. Elas realmente não estão fazendo sentido, só ocupando espaço. E aí, essa pilha do perfeito. meio, que eu gosto, mas eu não uso, a gente faz uma avaliação um pouco mais criteriosa. Então, essas três divisões já ajudam demais aí na questão de estilo, né? Na questão de avaliação realmente das peças. E aí depois Ah, a gente legal. já pode partir para o que eu vou fazer com essas peças que eu vou desapegar, Perfeito. né? Até nesse gancho que você falou, né? Na organização a gente já separa de que forma? A que realmente eu não uso, né? Essa vou doar, aquela que já está, né, desgastada, aquela que está com algum defeitinho que eu preciso, né, consertar e aquela que vai ficar. Então, na organização são essas três, né? E daí, quando a pessoa tira as peças,
Aí a gente tem uma outra dica, por exemplo, ela ainda ficou na dúvida se ela vai realmente dar ou não, ou aquela que está com defeitinho no botão, ou o zíper estragado. Ok, manda para o conserto, Exato. devolve depois da organização para o teu closet. Só que não pode esquecer, tem que colocar tipo na agenda, olha, eu tenho que montar um look, eu tenho que usar essa peça dentro de 30 dias. Se você não usar essa peça em 30 Legal, dias, você compreendo. pode tirar essa peça que você não vai usar. Porque Com assim, certeza. já se deu o trabalho de selecionar, levar para conserto, né? E depois ainda não utilizou, então pode tirar. 30 dias depois já é o limite, aí pode tirar. Já não tem desculpa mais. Não tem mais desculpa, né? Porque com certeza não vai utilizar mais essa peça, né? Com certeza, com certeza. Legal, bacana. Acho que aí fechamos a questão né, Da do atenção, desapego né? mesmo. Aham. E daí o que que a gente pode fazer com essas peças, né, Thalita? Acho que a principal, o primeiro foco que a gente tem realmente é a doação, né? Realmente encontrar aonde levar essas peças, né? Então hoje, assim, o que que eu pratico? Eu levo muito em igreja, lar de velhinhos, né? Alguém que me pede, né? Porque muitas vezes também a gente pensa em ajudar o próximo, mas a gente não olha bem próximo de nós mesmos, né? A gente acaba querendo ajudar pessoas que estão longe. Eu vejo muito isso com essa questão de campanha, às vezes tem campanha de Criança Esperança na TV, essa coisa. Aí a gente fica comovido porque a gente está assistindo e a gente já quer ajudar, né? A gente tem aquela vontade, não, vou ajudar. Aí eu começo a pensar, falo, não, peraí, mas se eu vou doar, sei lá, R$ 10 para um Criança Esperança, eu posso pegar R$ 10, comprar uma comida e levar para alguém, né? Eu posso ajudar alguém aqui perto. Às vezes a gente tem a pessoa que ajuda a gente em casa, pessoa que vem cortar a grama, uma diarista que vem te ajudar uma vez por semana, sabe? Às vezes essas pessoas estão precisando, ou elas também conhecem outras pessoas que estão precisando, né? Exato, exato. Então, pensar, quando você for fazer a doação, nas pessoas próximas a você, né? Uhum. Tenta ajudar o próximo. Se todo mundo começar a pensar assim, com certeza a gente vai criar um círculo bem bacana de ajudar as pessoas próximas, né? Não só fora, ver né? E assim, doação é uma coisa que a gente também não tem que fazer muito propaganda, né? É uma coisa que a gente tem que fazer para ajudar o próximo, Com realmente. contato, como uma questão de boa, a intenção, né? Com a sua boa intenção, ninguém Isso. precisa de fazer show para Uhum, fazer pra uma fazer show, doação. vai ajudar o próximo e pronto. Mas assim, o próximo próximo mesmo, né? Eu acho interessante que é bom a gente frisar, né? E é o que a Porque gente tinha conversado, né? Não, a doação não é coisas velhas estragadas, não, né? É dar uma coisa realmente que a pessoa vai usar. Porque às vezes as peças que a gente já vê que elas não devem ser usadas por ninguém, eu não vou doar, né? A gente já não, descarta, faz mesmo. retalho, para alguém fazer artesanato ou qualquer coisa assim. Agora, as peças que estão em bom estado de fato, que vão trazer realmente uma dignidade para quem vai usar, Sim, aí sim. sim, aí eu acho que né, a gente pode doar, E realmente. tem é bem fácil a gente identificar a diferença, né, Thalita? Porque uma peça que está, às vezes, um pouco desgastada, vamos pegar um exemplo ali, né, de uma roupa preta. Às vezes você usou, ela tá um pouquinho desbotada, mas ela não tá rasgada, furada, né? Então, aí, ok, você pode doar, tá um pouquinho desbotada, mas ela tá inteira. Agora, a peça tá rasgada, tá com o botão, perdeu o botão, o zíper estragado. Gente, conserta para doar para a pessoa. Você não vai dar lixo para o próximo, você vai ajudar o próximo, né? Então Isso. é bem isso mesmo. E como você falou, e daí tá rasgado. Tem alguma ONG, algum artesanato. Hoje as pessoas, né, reaproveitam tanta coisa. Então, às vezes, um tecido, a pessoa pode fazer uma colcha, né? A gente vê cada trabalho lindo, né? Então, Exato. às vezes, um tecido que tá rasgado, ela faz uma colcha, faz uma almofada. Tem tanta coisa linda de artesanato, então também tem essa opção, né? Não precisa ir direto pro lixo também, né, Thalita? Então, bem lembrado essa questão da doação, né? Tem gente que faz Lar de velhinhos, que tem gente que sim, faz sim. artesanato mesmo, algumas peças de decoração Se com tecido, aproveitam tudo, né? é legal. É. Sim, muito bacana. Lar de velhinhos também, né? Às vezes quando eu vou doar, eu não vou lá só entregar, eu gosto de ir lá entrar, conhecer eles, eu até converso com eles, né? Porque eles são muito carentes, né? Você entrar, dar um bom dia, tomar um cafezinho com a pessoa responsável ali, sabe? E eu até pergunto às vezes, né? Precisa de alguma coisa, de alimento também, né? Para tentar ajudar a parte de higiene, outra parte também bacana. Então, acho que doação é isso.
que nós É, falamos, né? Acho que exato. realmente é pensar em ajudar o próximo, não doar lixo, doar coisa boa que realmente dá para ser utilizada, né? Exato, exato. Esse é o Verdade. fundamental. Olhar com carinho, né, Aham. para quem a gente vai doar as peças e as coisas que significaram para a gente, então vai ter um significado para alguém também. Isso é legal de pensar. Com certeza, pensar dessa forma, né? Uma outra Exato. estratégia, Thalita, também é as pessoas fazerem bazares, né? Hoje a gente vê muito bazar entre amigas, pessoas que fazem bazar especificamente para ajudar, né? Eu já fiz um desapego, dou para aquela pessoa vende para mim já, né? Ou leva para um brechó, né? Faz de outra forma também, né? É uma forma o bazar também. Eu acho bem legal essa ideia do bazar entre amigas. Ai, bazar entre amigas eu acho ótimo. Porque Sim, realmente é muito aquela coisa legal. que significou tanto pra gente, às vezes a gente gosta e tal. Agora não vai servir mais, mas que pra outra vai ficar. É legal, eu gosto, pelo menos, de ver, tipo, sabe aquela coisa que às vezes nem é bazar, é troca mesmo. A gente se troca as roupas, né? Eu acho que é um Não, com aproveitamento muito certeza. legal. Ó, Eu Thalita, gosto. a Giane colocou aqui, já usei botões velhos para fazer trabalhos de escola das crianças. Muito legal, Gi, parabéns. Isso mesmo, Às vezes, essa reaproveitou. questão de artesanato, às vezes ir em escolas, perguntar se tem necessidade, porque realmente tem, as professoras têm que se virar na criatividade aí com É, às vezes não as tem material atividades. mesmo, né? E às vezes precisa de um material diferente, um tecido é super legal. Dá para fazer Com muita coisa certeza. ali. É verdade. Aham, E essa questão legal. do bazar é boa também que você reverte, né? Você pode reverter o dinheiro tanto para uma outra compra, né? Deixar reservado para aquilo que você às vezes vai adquirir. Então você repõe aquele investimento que você fez, ou você pode às vezes fazer uma doação também, né? Você pode ajudar outras pessoas com a doação desse dinheiro, que é Esse, interessante. esse dinheiro é bem legal a gente lembrar disso, né, Thalita? Porque às vezes você passa numa loja, você vê né, aquele look maravilhoso, lindo, aí você olha o preço, aí você fala, meu Deus, como é que eu compro isso aí agora? Vou parcelar no cartão. E se você fizer bazares constantes, gente, vai guardando dinheiro. A hora que surgir esse look irresistível, você já tem aquele dinheiro reservado para isso, né, Thalita? Exato, exato. Ninguém precisa de ficar passando apertado, né? Com Então, assim, certeza. é pensar assim, Mas, nossa, olha, eu tirei. Isso dá até uma sensação boa, assim, né? Tanto o desapego, que dá essa sensação agradável mentalmente, do tipo assim, olha, porque quando a peça fica lá estacionada, a gente fica com aquela sensação de repreensão, né? Por exemplo, eu me uhum. repreendo porque aquela peça tá lá, eu investi muito nela. E ela me custou muito caro. Então, sabe, olha, fica com uma ansiedade, gera uma ansiedade, gera uma questão interna ali. Agora, quando eu faço esse desapego e ainda consigo reverter esse valor que eu investi, pronto, olha a tranquilidade que me dá. Me libera espaço, então minha cabeça já não fica tão pesada mais, né? Eu Uhum. ainda consigo transferir esse dinheiro para outros investimentos que naquele momento fazem mais sentido para mim. Então, isso é ótimo, isso gera uma limpeza mental, assim, não só no guarda-roupa, mas na cabeça também. É bem isso mesmo, né? E daí, como a gente conversou, né? Eu sou um exemplo disso, porque eu já vendi roupa para as amigas. Ou, Inclusive, não só roupa, tá? Bolsas também eu já vendi para as amigas. Não sei se tem alguém que já comprou alguma coisa. Mas assim, ó, eu já cheguei a faturar R$ 600 com roupas e acho que deu quase uns 500 também em bolsa. Não, deu mais em bolsas, né? Que bolsa é um pouquinho mais caro, né? Dependendo da bolsa, né? a gente não. Então, assim, eu já fiz isso. Claro que eu coloco o valor da peça um valor baixo, né? O máximo do valor da peça é R$ 50. Uma peça lá que eu usei pouco, de repente, alguma coisa assim. Mas aí você imagina, né? Eu consegui arrecadar, por exemplo, R$ 600. Se eu coloquei de 30 a R$ 50 de valores, olha quantas peças eu vendi, né? Eu Exato. vendi, eu reverti um pouco do investimento que eu tive quando eu fiz, claro que não o mesmo, mas aí olha como é que gira até, né? A economia gira junto ali. Eu fiz um recurso com isso e esse recurso eu posso
ajudar alguém, caso eu queira ajudar, eu posso guardar esse valor, deixar guardado, esquecer dele, né? Ou já deixo ele separadinho, como a gente falou. A hora que eu ver aquele look maravilhoso na vitrine, aquele vestido lindo, eu quero. Tá R$ 1.000. Ah, eu tenho R$ 1.000, porque eu vendi minhas roupas, minhas bolsas. Pronto. Olha, a Carla comentou aqui, ó, uma coisa bem interessante que a gente também comentou, Thalita. Minhas coisas não cabem em ninguém. A minha também não. Ô, Carlinha, será que isso é familiar? Porque nós estamos falando aqui de uma mulher de 1,80 m e a outra de quanto, Thalita? Eu, 1,54 m. Então a gente tá falando bem dos extremos aqui, viu, Carlinha? Não é só você que tem esse problema, não, tá? Então você imagina uma mulher de 1,80 m também para doar as peças. Não é fácil, não é Não, fácil, mas a gente as encontra. minhas, ó, eu falo assim que as partes de cima elas são tranquilas, agora as partes de baixo é tudo cropped. Do cropped. Ainda bem que tem a moda do cropped agora, porque daí agora eu também tenho outros croppeds, eu posso dar os croppeds, vai virar uma camiseta. Por exemplo, se eu dar pra Thalita um cropped meu, né, Thalita? Vai virar Fica ótimo. vai ficar ótimo. Perfeito. Um vestido. Vira fica longo, né? Já dá pra usar um pouquinho maior. Olha, tem aqui na live uma que já arrematou algumas peças minhas, aqui a Ana, ó, já arrematei algumas peças da Vani. Aí, ó. Tá Olha que vendo? maravilha, tem alguém aqui falando que eu faço isso mesmo. Tá vendo? É real, é real. É real, gente, eu faço isso mesmo. Ó, o marido, não sei se ele tá aí assistindo, mas ele acha o ó isso. Ele fala, como que você vende tudo tuas coisas, tuas roupas, tuas bolsas? Mas eu não tô usando. Eu não tô usando. Outra coisa, eu não tenho espaço para colocar as bolsas, eu não tenho espaço para mais calçados, então assim, eu preciso renovar, né, Thalita? Eu tenho que vender. E assim, eu falo que mulher ainda tem mais disso, né? Porque a gente tem muita opção. Então a Sim. gente quer fazer uma renovação mais rápida no guarda-roupa. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu mantenho bastante peças, por incrível que pareça. Eu gosto Eu de também, manter graças a Deus. muitas É, você deve ser peças, mais difícil, né? porque é difícil de achar peça. É Oh, difícil. dó. Achou, tem que comprar, mentira. Mas é pior ainda, né? Porque daí a gente já faz uma análise de estilo, análise de cores ali da peça, aí já Sim, demoro a comprar às vezes. Então tem esse. sim. Saber o seu tipo de comportamento em relação às compras é ótimo também para essas limpezas aí. Porque tem gente que às vezes Sim, tira muita coisa, mas não compra com mais frequência. E aí fica sem opção, né? Então, sim, saber sim. um pouco do comportamento de compra é bom. Ô, Thalita, fala um pouquinho, né? Você falou agora do comportamento de compra, a gente falou de vender, você falou de uma estratégia também de percentuais que você passa para as clientes. É, Comenta com a gente, eu achei super essa interessante estratégia isso. é ótima, porque aí você tem uma clareza do tipo de investimento que você fez no seu guarda-roupa, né, nas peças que você tem, e aí você também sabe o quanto você está perdendo de dinheiro. Então, é o seguinte, você vai olhar as suas peças. Ali, ó, tem alguém tem falando que tem camisa de adolescente. Se eu te falar que é meu marido, que isso, Thiago? Ele tem, gente, ele tem problema com desapego, tá? Ixi, tanto de casa. Mas eu não tenho, então eu faço no guarda-roupa inteiro. De repente, ops! Ai, olha, acho que essa camisa aqui o cachorro comeu sem querer. Sim. Ó, a Jane aqui também colocou, ó, quem precisar fazer casa nova para ter closet de grande, estou à disposição. A G arquiteta. Não, Gi, nada de closet gigante, não. Não, aquele tamanho já é suficiente, né? Sim. Desculpa, Thalita, te cortei. Fui ler aqui o comentário e te cortei. O comentário da camisa. Sim. Mas é um processo, a gente vai adaptando ali, né? Pensar assim, quando eu amadureci para desapegar dessas camisas de adolescente. Sim, olha só, gente. Mas é um processo, né? Mas aí do guarda-roupa, então você vai olhar o seu guarda-roupa e ver quantas peças mais ou menos você tem. Ah, não, eu tenho 200 peças, eu tenho 300, 400 peças, então eu vou olhar ali em geral. E eu vou calcular mais ou menos quantos reais por peça eu investi em cada peça. Então, assim, quantos reais eu investi em cada peça? Ah, eu, sei lá, vamos supor que uma média. Eu investi R$ 150 em cada peça.
Porque aí é uma média tanto dos mais caros quanto dos mais Dos mais baratinhos. baratos, né? Exato. Aham. Então você fez lá uma média, R$ 150, vamos supor. E aí você calcula, então tá, então se eu tenho tantas peças, vezes 150, né? Aí você vai ver quanto que você teria de investimento que você fez no seu guarda-roupa. Aí você pega esse valor e calcula ali mais ou menos, olha lá no seu guarda-roupa, quantos por cento você realmente usa. Guarda-roupa Ai, feminino, Vani, é normal que a gente use mais ou menos de 20 a 30% do que a gente tem no guarda-roupa. Isso é uma nossa, é muito isso é pouco. muito pouco, mas é real. Homem usa um pouco mais. Mas, em geral, a Uhum. média que dá é, ela fala assim, uns 30%. As mais otimistas, uns Exato, né? 40%, que usa com frequência. A, Aí, a ó, Delma comentou, melhor melhor não fazer esse não. cálculo. Aí você pegou lá. Então tá, vamos lá, vamos ser otimistas aqui. 30%. O resto é tudo dinheiro parado. É dinheiro parado, é você roubando de si mesma, né? Você foi lá e roubou de si mesma, porque você fez o investimento e não usa. Então, esse cálculo aí é ótimo para a gente ter uma clareza. Os outros 70% estão parados, né? É Cara, poupança parada. Nem rende, é igual não, não rende essa não quase rende. nada, Se você né? não usa, ainda pode mofar, dependendo do jeito que você guarda. Se tá Pode tudo amarrotado, estragar. uma peça vai estragar a outra. Exato. Então, assim, a gente tem que ficar muito, tomar muito cuidado com com esse cálculo aí, né? Às vezes, e às vezes pode mostrar uma realidade nossa, né? Então, eu invisto mais do que eu realmente uso. Então, opa, pera lá. Será que eu preciso de investir tantas vezes assim no ano? Se eu desapego muito, claro que eu vou precisar de repor algumas peças com mais frequência. É normal. Sim. Agora, se eu desapego pouco e tem muita coisa parada no meu guarda-roupa, então eu vou dar uma segurada ali no investimento, de fazer investimentos com tanta frequência. Além disso, tem o aspecto, né, das roupas que, por exemplo, a gente fala assim, eu comprei essa peça aqui, mas eu não uso. Então ela não me rende, ela não me rendeu nada, né? Eu roubei da minha própria bolsa. Então assim, tem que Sim, pensar se vale a pena essas compras aí que estão sendo essas feitas. compras, né? Até lembrei agora de uma coisa que a gente falou e é bem importante também, né? Porque às vezes o pessoal ouve a gente falando e pensa assim, nossa, tem que sair pegando tudo que não usa nem nada. Aí a gente tem algumas exceções, né, Thalita? Por exemplo, uma terceira peça, né? Um blazer, um Esse, colete, né? Uma jaqueta mais meia estação. um É vestido de mulher, claro que então, coisa é assim. isso, né? Então, às vezes não se aplica isso, né? O que você tem que cuidar bastante são peças mais básicas, peças mais funcionais, né? Uma blusa, short, saia, camiseta, no caso de homem, um vestido. Ah, eu tenho 50 vestidos, vou lá e compro mais um, e eu tenho 10 verde, comprei mais um verde, né? Então, a gente, quando fala de doação, de desapegar, é esse tipo de coisa. Não é assim, é proibido, né, Thalita, a pessoa ter dois É, vestidos verdes. Não, não é isso. Mas é justamente desapegar dessas peças mais funcionais. Lógico que um blazer, às vezes você vai usar 3, 4 vezes, às vezes você tem vários. Eu não tenho muitos, assim, mas eu gosto bastante de blazer e eu tenho peças, por exemplo, essa peça aqui, por exemplo, deve ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos já. Então são peças, assim, antigas e, claro, eu não vou desapegar, porque, não usei, eu usei pouco esse ano, mas usei. Não vou desapegar, né, Thalita? Então, eu achei legal a gente lembrar disso que a gente comentou antes e a gente não falou agora, né? Então, bem importante. Mas assim, eu fiquei impressionadíssima assim, com esse cálculo, quando você falou essa questão dos 30%. Eu acho que o pessoal também deve estar assustado com os 30%. e é muito comum mesmo. É assim, é muito alto, né? Na verdade, é muito baixo, né? Muito Não alto, é baixo muito o baixo esse aproveitamento, índice, né? Alto, alto, quanto que a gente investe, a gente não utiliza, né? Se a gente for pensar quanto a gente está perdendo, quanto está parado, né, Thalita? com Então, certeza. realmente, tudo é reflexão, é mudança, é viradinha de chave na nossa cabeça para a gente, né, pensar um pouquinho diferente, sempre se questionar quando a gente for fazer, né, uma nova compra, quando for fazer o desapego também, é o momento de você fazer uma reflexão, realmente pensar, né, sobre isso, né. Então, a gente falou de várias coisas aqui que acho que ajuda bastante na questão do desapego, né. E Exato. claro,
Depende da pessoa, né? Não adianta a gente, né, falar que eu chegar lá, né, Thalita, abrir o closet, esse aqui você Ah, não usa, esse aqui não tem teu estilo, esse aqui não tá na tua cartela de cores, né? Imagina, né? E às vezes as pessoas pensam isso, eu acredito, né? Pelo menos com o personal não organizer, todo mundo tem medo. As pessoas às vezes têm medo que eu vou lá ver o guarda-roupa, o close. Nem sabem eles que eu adoro ver tudo bagunçado, né? Adoro. é Tudo porque você bagunçado. vai Pra eu poder arrumar arrumar. tudo, né? Claro, eu tenho trabalho, né? Deixar tudo organizadinho, né? Aí não tem graça. Daí não dá, não adianta. Não, aí não tem graça, né, Thalita? Então, assim, a nossa live ela foi bem focada mesmo então em desapego. Acho que a gente falou de bastante estratégias legais. E até quero ver com o pessoal se alguém tem alguma pergunta, né, Thalita? Se alguém quer deixar alguma pergunta enquanto a gente vai finalizando aqui. Mas falar que tanto na organização quanto eu acredito que na consultoria é muito importante a organização do closet, do seu closet, da sua sapateira, né? Tá sempre em dia, categorizado, tentar colocar por cores. Eu até falo muito para os clientes assim, né? Tem a cartelinha de cores para seguir. Ok, não consigo fazer, o verde vem antes do azul, o azul depois do verde. Não tem problema. Siga uma sequência das mais claras para mais escura, da mais escura para mais clara, né? Que vai de cada pessoa, né? Aí são várias estratégias, né? Às vezes a pessoa canhota tem que fazer o lado diferente do guarda-roupa. Então são vários detalhes, né, Thalita, que a gente Detalhes, sabe detalhes, com que certeza. são importantes, isso, que são importantes, são detalhes, mas que são muito importantes no dia a dia, sabe? Eles são importantíssimos. Então, assim, o teu guarda-roupa ele tem que estar organizado por categoria, né? Você ter esse cuidado. Por exemplo, agora, né, nós tivemos aí a troca de estação, né? A gente saiu do inverno. O inverno, você tem que fazer a troca de estação. Ah, Vanessa, mas eu não tenho para onde levar minhas peças de inverno. Calma, calma, a gente consegue resolver isso também, tá? Então, assim, você tem sempre a parte principal do teu closet, do seu guarda-roupa. Você vai tirar dessa parte principal, vai colocar no final do seu cabiteiro, ou na parte de cima, se você tiver um roupeiro. Tem pessoas que têm aquelas camas baú, que guarda dentro da cama baú a peça mais pesada de inverno, né? Então, assim, tira da frente tudo que é inverno. E quando eu falo tira tudo, é tudo mesmo. Você vai na gaveta de meias, tem aquelas meias mais grossas de lã. Por que que vai ficar na gaveta com as tuas meias do dia a dia? Tira aquela meia de lã dali, tira aquela lã, tira um, sim, tira um gorro de lã que tá ali jogado, às vezes, no meio do, né, do closet do guarda-roupa. Então, assim, é realmente fazer essa limpeza, tirar. Lógico, você vai guardar super bem guardadinha essa peça pro próximo inverno, vai trazer todo o seu verão novamente para frente e sempre categorizado, gente. Regatas com regatas, bermudas com bermudas, saias com saias, vestidos com vestidos, né? Exato. Tentar manter tudo próximo, categorizado. A questão da cor ajuda muito, a Thalita vai falar um pouquinho mais, né, Thalita, a questão de cores, o quanto que ajuda. Então, assim, a intenção da organização é deixar a vida das pessoas mais fácil, mais E prática, né? Hoje a gente vive num dia a dia, né? Correria, filhos. Eu não tenho filhos, mas a Thalita tem aí, não me deixa mentir, né, Thalita? Que a correria com as crianças, a escola, é curso, dá de comer, estudo, é muita coisa. Então, na nossa correria do dia a dia, é muito importante a gente manter um closet organizado. Isso estende a casa toda, é claro, mas eu acho que roupa é uma categoria muito grande que a gente tem dentro de casa para organizar. Então, é um setor que tem que estar organizado para as coisas andarem. Imagina você com as crianças, né, Thalita? Aí e você eles mistura têm com o do teu menino mais complementar. velho com o do menor. Exato, exato. E assim, eles crescem muito rápido. A gente tem já esse feeling de, não, vou tirar as peças que não servem agora, vou colocar as para frente, as que servem neles, para facilitar realmente o dia a dia. A gente faz no da criança e não faz no nosso, né? Eu faço isso Sim. também, Vani, na gestação, por exemplo, né? Então, na Uhum. gestação, eu já sei que algumas peças elas não vão me servir. Então, as peças, por exemplo, as calças, Olha que bacana. principalmente, que elas Uhum. já não servem mais na cintura e tudo mais, a barriga já não deixa, né, fechar. Então, Uhum. eu levo elas para trás da parte onde ficam as calças, então eu coloco elas Onde estão mais as para calças? fundo. E as outras que servem durante a gestação eu trago para frente, porque isso facilita e eu sei as que me servem realmente. Então eu não fico sofrendo com aquela situação de experimenta, ai, não serviu, sabe? Uhum. Então, até Não nos faz um momentos de tempo. vida diferente, é legal essa organização, não só na troca de estação, né? Eu gosto Perfeito, muito dessa perfeito. ideia.
exato. Excelente, E excelente observação, Thalita, é isso mesmo. É a gente analisar, porque a organização também tem essa questão de fases, né, da vida, né? Ó, é a gravidez, é a chegada de um bebê, às vezes você perde um parente, você tem que desapegar das coisas, né? Então são várias fases que nós passamos na nossa vida e dentro de todas elas tem que ter organização. Para a gente com conseguir certeza. ter paz, né? Ter paz mental, física, conseguir descansar, né? Conseguir realmente viver bem e não viver sempre estressado, né? Então, ela é importante para tudo isso, né? E na Agora, montagem deixa de a Thalita looks, falar um por pouquinho mais, né? exemplo, Vani, não, na montagem de looks, por exemplo, que muita gente reclama que não tem Uhum. criatividade, que não sabe fazer combinações diferentes e tal. Tem, Primeiro, o uhum. desapego é ótimo porque você consegue visualizar todo o restante que você vai permanecer com eles no guarda-roupa, por exemplo. Então você Uhum. visualiza, porque roupa que não é vista não é lembrada, né? Isso. Ninguém lembra. É Coisa um fica exercício também guardada. que você visualiza, né? Desculpa te interromper, mas assim, Exato. você visualiza também todo o seu guarda-roupa quando você faz o desapego, né? Então é Isso. bem isso mesmo, muito Então, importante. guarda-roupa sem muita coisa e organizado já facilita muito. E no dia a dia, as peças organizadas por categoria e por cor, isso já mentalmente já te Perfeito. direciona ali, você não perde tanto tempo. Então acaba que a pessoa, sabe aquela desculpa que fala assim, ah, eu peguei qualquer roupa que eu. A primeira roupa A que eu vi no meu primeira que guarda-roupa, viu, essa é super clássica, gente. Ela é muito clássica. a primeira Então, que assim, viu. todo mundo fala, ah, eu peguei a primeira roupa, como se fosse assim, eu peguei a primeira roupa, então eu tô mais ou menos arrumada, não tô no meu melhor dia, foi porque eu peguei qualquer uma. Mas quando seu guarda-roupa tá organizado, já não tem peça que te desvaloriza ali, né? Então, por Que você exemplo, não gosta, eu né? sei que se alguém me ver com um certo tipo de peça, por exemplo, Thalita, por exemplo, não uso muito short. Ah, Então, isso é eu já maravilhoso, não eu detesto gosto. shorts. Eu não gosto. Eu uso, assim, na época que tá, assim, muito calor, piscina, coisas muito Na específicas. praia. Mas, em geral, na praia, em geral, eu não uso. Então, eu sei que eu não vou me sentir confortável para ir na padaria, por exemplo, de short. Ou para Uhum. sair aqui na rua. Então, assim, eu já não tenho muita quantidade de short. Eu tenho algumas peças ali que eu sei que são bermudas que eu gosto, que são de mais de alfaiataria, mas que se alguém me ver, eu não vou me sentir desconfortável. Porque se a pessoa fala assim, eu tô com qualquer roupa durante o dia, se bater alguém na minha casa, eu vou ficar com vergonha. Poxa, olha só, perda de Sim. tempo e energia, né? Ó, Thalita, agora você vai rir, mas é real. Eu tenho duas bermudas. Aí, eu tenho, Quem me eu conhece, tenho. que é mais próximo, sabe? Eu tenho duas bermudas jeans. E assim, uma ela é um estilo mais socialzinho, cos bem alto, que eu uso nos 42 graus, para ir daqui, Exato, é daqui na isso casa do meu pai na mesmo. piscina, né? Praia. Mas eu também não consigo o tal do shorts. Acho que o alfaiataria eu acho muito bonito, assim, mas eu também não gosto da peça, não sei. Então, Acho que e cada um aí tem, né, seu Quando a estilo. gente, quando a gente entende isso, a gente já, né, já deixa ali realmente aquela peça ali direcionada. Então, eu sei que se eu usar aquela peça no meu dia a dia, eu não vou passar vergonha, por exemplo, né? Então, isso também Aham. já acaba que dá não fica com aquela energia que a gente gasta à toa. Fora que, por exemplo, tá tudo organizado. Se eu pego qualquer roupa no guarda-roupa, vai estar ok, porque são peças que eu gosto. Então eu não Uhum. vou ter desculpa de, ai, tô meio bagunçada aqui, por isso que eu peguei qualquer roupa. Sim. Não, ela tá organizada, então eu consigo realmente ter uma imagem um pouco mais interessante. Então a gente não perde tempo também na hora de escolher o look. Como eu vejo, então eu Uhum. consigo elaborar um pouco mais. Então, tudo isso já ajuda demais o nosso dia a dia, né? A organização e o desapego em si. Então, isso vai ajudar na nossa imagem, vai ficar um pouco mais interessante, né? A gente vai ver o que a gente realmente tem, se a gente consegue aproveitar, né? Tentar fazer mais combinações com aquelas peças que a gente Sim. tem no nosso E guarda-roupa, o, mesmo que sejam poucas, né? Eu falo que é um sim, guarda-roupa realmente inteligente. inteligente, né? E o processo de consultoria é isso mesmo, né, Thalita? Me corrija se eu estiver Exato. errado, mas é a gente realmente entender, né, o que que a gente se sente bem, né? A gente não pode estar se prendendo, que muitas vezes as pessoas fazem aí a cartela de cores, né, a coloração. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso usar tal cor.
né? Não é bem por aí, né, Thalita? Ninguém se prende por uma cartela de cores, tem o estilo, tem várias coisas, né? E isso a gente Exato. vai se conhecendo aos poucos. Então, acho que o processo de consultoria é fantástico por isso, porque daí você entende, né? Eu, por exemplo, fico aqui pensando, assim, você falando, né? A gente brincou, conversou sobre os shorts. Eu não perco tempo quando eu vou numa loja, tá cheio de shorts, de bermuda, de... Eu nem olho, porque eu sei que não é aquilo que me agrada. Eu não olho, por mais que eu acho muito bonito, tem muitas coisas que eu acho muito bonito, sabe? Eu acho lindo, legal, mas eu falo, não consigo Não usar, não cabe, adianta. Então, assim, eu já não super perco tempo. Sim, eu não perco tempo, eu não perco dinheiro comprando, porque vai ficar lá. Eu tenho esses dois shorts, se eu te falar que deve ter uns 10 anos, esses dois short jeans, eles devem ter. Então, ali, para quando eu quiser pôr um short jeans, eu tenho dois short jeans. pronto, tá ótimo. Uma peça coringa. Não, tá Legal. ótimo, assim, e acaba que É, a gente realmente, eu falo que o processo de consultoria ele é um processo de autoconhecimento, é você saber aprender a se observar, porque depois você vai caminhar sem mim, né? Sem a tem o consultora. consultor. A Thalita não vai estar Exato, grudada na gente, né, não vou Thalita, o dia fazer inteiro. nada. Então acaba que a gente consegue se observar e consegue ver que durante a vida a gente vai fazer adaptações, a gente vai amadurecer, o nosso estilo ele vai mudar. Vai Só que a gente mudando, tem né? que. Exato. E a gente tem que desapegar realmente daquilo que já cumpriu a sua missão, né? As peças ali, mas até mesmo alguns comportamentos, hábitos de compra, por exemplo. Porque eu falo que o guarda-roupa, ele é muito importante porque todas as escolhas que a gente fez nas compras, elas vão parar no guarda-roupa. Mas é ali que a gente escolhe as nossas roupas todo dia. Olha que loucura. Então, Sim, assim, realmente é uma coisa que é importante a gente observar. Estou pedindo aqui sim. para a gente explicar os Explica os 30% trinta de por cento de novo. novo, Thalita. Falei que isso aí é Então, ótimo. Explica mesmo, de novo. Dá um exemplo prático. então, vamos lá. Vamos supor que você tenha lá, você identificou quantas peças mais ou menos, é claro que não é o exato, porque você não vai ficar lá contando, né? Se tiver pouca. Contando, né, as É. peças. Então você conta quantas peças você tem no guarda-roupa e quanto mais ou menos você investiu por peça. Então eu tenho 100 peças no meu guarda-roupa, investi uma média de R$ 150 por peça. Tá. Aí a gente vai fazer lá, então, 150 vezes 100. E aí, depois disso, eu pego eu olho meu guarda-roupa e observo quantos por cento eu realmente Realmente uso, usa. que eu realmente uso desse meu guarda-roupa. Então, vamos supor lá que seja esses 30%. E aí eu pego os outros 70% e calculo o valor disso. Então, quantos reais estão parados no meu guarda-roupa? Quanto de dinheiro eu investi que eles não rendem? Porque se eu não uso, eles não rendem absolutamente nada e ocupam espaço. Essa é uma conta chocante Eu para a gente acredito que ver seja chocante. realmente, pra gente ver Até para uma realmente pessoa desapegada como eu, deve ser já chocante. tá, já tá. Você me falou, eu fiquei muito assustada. Exato. Então, assim, é legal de ver esses outros 70%. Por que que eu comprei esses Sim. 70% e não uso? E Né? Ou não então, usa, então né? posso dar um destino melhor para esses 70%, refazer looks, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vê o que que a E gente vai assim, fazer para Thalita, ter. como se brinca, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? A Vai, dor pela no dor. bolso daí. Exatamente, exatamente. Para quem é compulsivo aí nas compras, essa é uma ótima estratégia. Ah, E na nossa, Black excelente. Friday cancela todos os cartões. É na Black Friday Já agora, é. esconde os cartões. Ah, esconder tudo. Bom, então, Ah, legal. esse caminho aí. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? O nosso bate-papo aqui chegou ao fim, né, Thalita? Foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado. A gente preparou com muito carinho, né, Thalita? Com Então foi certeza. muito legal. Vocês têm alguma pergunta? Querem deixar alguma pergunta aqui? Ah, aproveitem e já sigam a Thalita também, né, Thalita? Passa teu arroba aí, quem não está seguindo já. Qual O que é o meu aqui, arroba teu, Thalita? deixa eu escrever, eu vou escrever aqui. É Ah, Thalita escreve aí. Dias.
É mais fácil, né? Que é com TH no final. Thalita É Tati. diferente. Ai, gente, ela é chique até no nome, tá? Minha mãe me Ela é linda, criativa. querida e chique até no nome. Eu falo que a minha mãe é muito criativa, então ela. Ai, a Mônica é um amor, adoro sua mãe. Bem, quem não me segue, né? Eu sou a Vani A com Vani, Y, vou você colocar a gosta, Vani né? também. Coloca aí também, Thalita, quem não me segue, para me seguir também. A gente dá bastante dica no Instagram, né, Thalita? Vídeo, Exato. Instagram, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente no direct também, no WhatsApp, clica no linkzinho, ali a Thalita já colocou meu arroba também. E gostaria de agradecer, né, todo mundo que esteve aqui com a gente, que está aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi Muito ótimo. É obrigada. um assunto que a gente gosta muito. É um assunto que a gente adora, né, Thalita? Dá para ficar ali, ó, seguindo as duas já. Oh, beleza. E Então, assim, é um muito assunto que a gente obrigada. gosta muito. É um assunto que a gente gosta muito. Até rendeu, né? Se deixar, a gente fica falando Sim, aqui um tempo. fica falando mais, Mas, né, Thalita? mas adorei, né? Um papo super gostoso. Bem papo de amiga mesmo, né? Então, isso é ótimo. Sim. E rende Ah, bastante, legal. muitas práticas. Eu falo que para o dia a dia isso é fundamental, a gente levar com leveza, né? Todas essas questões, Sim, que às vezes tem aquelas questões internas ali, mas se a gente olha com carinho, com leveza para essas situações, fica tudo muito mais fácil, né? E com organizado ainda, certeza. melhor ainda, né, Roy? Com certeza. Ó, poucas coisas, peças boas, né, Thalita? Peças de bom caimento, bom corte. Você faça uma consultoria com a Thalita, que ela vai te ajudar muito a compor os seus looks. Não só isso, né, Thalita? Assim como a organização, são processos que não mexem só com coisas, né? Nós mexemos com o sentimento das pessoas, né? Olha o que nós duas fazemos, nós entramos dentro da casa das pessoas, as pessoas abrem a casa delas para nós, assim como você, né? Você vai vestir as pessoas, né? Então Muito é um dom que íntimo, você tem maravilhoso, né? E assim é muito especial, porque a pessoa ela se entrega para você, né? né? Ajudar ela Exato. a se compor, né? A pessoa abre um guarda-roupa, né? Que eu falo do guarda-roupa porque acho que o guarda-roupa é o pior É ainda, porque é uma cozinha para organizar. Qualquer outra parte a pessoa parece que abre tranquilo. Agora, o guarda-roupa, eu vejo quando a pessoa vai me pedir um orçamento. Ai, mas pode ser online? é, Pode, sem problemas, né? Mas se quiser, daí eu já falo, daí eu mando um áudiozinho com o maior cuidado. Ó, pode abrir do jeito que tá, faz foto, faz vídeo, não tem problema. Então, assim, realmente, quem confia, né, no nosso trabalho, né, Thalita, a gente é muito grata mesmo, porque a gente sabe o quanto é difícil. É muito difícil mesmo a pessoa abrir a sua própria casa, o seu guarda-roupa, a sua vida, né, para você ir Normalmente lá a gente e conta uma mudar, dar história. ideias, sugestões. Exato, aquilo conta uma história sobre a pessoa, né? Eu falo que é algo muito íntimo. E eu sempre falo que a roupa, ela é uma desculpa. É só uma desculpa para acessar coisas muito mais internas, muito mais interessantes, né? Então, ali é uma personalidade, é uma identidade que a gente ajuda a revelar, né? Tanto na Com organização, certeza. porque aquilo ajuda a vida da pessoa estar Uhum, organizada, né? E com na imagem a certeza. pessoa realmente traz uma identidade ali. Então, isso é muito especial, de fato. Uhum, com certeza. Então é isso, gente. Acabou. Olha Pode. lá, alguém colocou difícil expor a bagunça. Não, a gente sabe que não é fácil mesmo, né? Então é isso, gente. Acabou. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Thalita, mais uma vez, obrigada por aceitar aí o convite também. Eu adorei, foi um bate-papo muito gostoso mesmo. Muito legal, muito bacana. Adorei, Boa obrigada pelo noite, convite. Foi gente. ótimo estar com vocês. Tchau. Tchau. Beijo.